E aí pessoal, beleza? Hoje vamos bater um papo sobre o fundo imobiliário SEQR11, tá? É um fundo da Sequoia, né, Properties, fundo do tipo tijolo, galera. Na verdade, especificamente um fundo híbrido, né? Ele tem aí 5 ativos que são bem diferenciados entre si. A gente já vai verificar o portfólio deles aqui, beleza? É um fundo, como vocês podem talvez já perceber, pouco conhecido, né? Acho que muitos de vocês talvez nem tenham ouvido falar do SEQR11, tá? Então a ideia é mostrar para vocês esse fundo. Ele tem muitos pontos positivos, é algo que realmente me surpreendeu demais. Tem um ponto negativo bem chato que a gente precisa conversar também. E eu vou trazer aqui no vídeo para vocês, beleza? Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. A ideia é mostrar aí os resultados que esse fundo apresentou e o famoso DYF. Beleza? Bom, aqui é o canal, tá, galera? Se de alguma maneira esse conteúdo agregar conhecimento para você, considere se inscrever. Vamos tentar bater aí os 1000 inscritos ainda em janeiro, beleza? Bom, galera, passando aqui pelos indicadores fundamentalistas, percebam que é um fundo que tem uma liquidez baixa. Se trata aí de um fundo que teve o seu IPO no início de 2021, então é natural, né? É um fundo bem novo ainda, está caminhando aí para o seu segundo ano de existência. Ele teve só 3 emissões realizadas, sendo que a terceira foi bem polêmica, tá? Já vou entrar um pouco nesse mérito, mas percebam que a liquidez dele realmente é um pouco baixa, tá? Isso aqui corresponde aproximadamente, em média, tá? A R$200 mil de volume financeiro, tá? Por dia. Então é algo que você precisa considerar, mas também precisa entender, né? Porque a gente está falando de um fundo bem novo, bem jovem. Ele entregou um último rendimento de 68 centavos, tem sob gestão um patrimônio de 154 milhões, né, arredondando 155, percebe que é um patrimônio ainda modesto, natural, é um fundo novo. E o que mais chama a atenção é o PVP dele, né? Ele está sendo negociado aí com um desconto de aproximadamente 36%. E não é só isso, né? A gente vai ver já no relatório gerencial que os imóveis, os ativos desse fundo são ativos excelentes. Tem boa localização, bons inquilinos, 0% de vacância em todos os 5 ativos. Então, assim, pensar que a gente está entrando nesses imóveis com um desconto tão grande é algo que realmente chama a atenção, tá? Precisa ser considerado por vocês. Aqui a gente tem um gráfico, né, de cotação. Percebam que ele está sendo negociado próximo da sua mínima histórica, que por sinal foi no começo do ano, né, a R$ 60,69. Foi no dia 2 aqui de janeiro. E como vocês sabem, eu gosto sempre de entrar em fundos que tem essa característica, né, que está sendo negociado próximo das suas mínimas históricas, porque isso me traz uma certa segurança do ponto de vista de perda de capital, né, já comentei com vocês um pouco sobre isso, e também potencializa o meu DYF, tá? Isso é o crucial, que é o mais importante. Para finalizar aqui essa parte, percebam que os rendimentos que foram entregues são rendimentos bem lineares. Isso aqui é muito legal de ver, né? Particularmente falando, sempre que eu olho um gráfico de rendimento com essa linearidade, já me atrai bastante, porque isso traz uma certa previsão dos rendimentos, né? Isso que a gente costuma buscar em fundos imobiliários, sobretudo para quem aí pensa, né, na renda extra, né? Então isso aqui é bem interessante. Agora, antes da gente ir para o relatório gerencial, vamos dar uma olhadinha aqui no DYF do fundo, tá? Percebam que de todos os fundos de tijolos que eu analiso, ele está em 4º lugar, tá? Muito interessante, muito bacana. Ele tem uma média de rendimento desde o IPO de 66 centavos. Percebo que o desvio padrão dele é muito pequeno, né? Já era de se esperar, porque a variação dele aqui é muito baixa. Ele tem um desvio padrão em porcentagem aí de 3,4%, certamente o menor de todos aqui tijolos que eu avalio. Interessante esse indicador. O PVP dele, lembrando que esse é o valor atual, tá? Hoje é dia 11 de janeiro, então percebo que ele está sendo teve até uma leve queda, né? Aqui está a R$ 60,65 e ele aqui no Funds Explorer está a R$ 61, tá? Teve uma pequena queda, então potencializou ainda mais a nossa entrada no fundo, tá? Isso corresponde, galera, a um DYF de 1,09% ao mês. Fazendo uma continha de padaria, né? Claro, a gente chegaria aí com um dividend yield anualizado de aproximadamente 13,04%, tá? E um híbrido com 5 ativos excelentes, que a gente vai verificar já o portfólio. Se a gente olhar para a fotografia de 2022 apenas, percebo que a média sequer muda, né? Desde o IPO é 66 centavos e em 2022 também foi de 66 centavos, tá? Isso aqui é muito legal. Bom, partindo agora para o relatório gerencial. Percebam, pessoal, que até aqui as análises que eu fiz foram análises quantitativas, análises objetivas, né? Eu verifiquei aqui a liquidez, o patrimônio, o PVP e fiz aqui o meu famoso gráfico do DYF, que é o que eu utilizo na minha estratégia de investimento. E aí, selecionei aqui, fiz um ranking, né? Ordenei do maior para o menor e aí eu selecionei um fundo que me interessou. Após essa análise, após eu fazer esse filtro, essa garimpagem, vamos dizer assim, eu passo para a segunda fase, que é a análise
qualitativa. Nos fundos de papel, essa é a fase que eu vou analisar. Os CRIs que compõem o portfólio do fundo, quem são os devedores dos CRIs, qual é a taxa de juros, qual é a segmentação, qual é o LTV, as garantias, enfim. São todas essas outras análises qualitativas para a gente verificar qual é o risco do fundo. No caso dos fundos de tijolos, no caso esse aqui é um fundo híbrido, mas que possui só imóveis físicos, eu analiso outras situações, né? Como, por exemplo, a qualidade do imóvel, a localização, os inquilinos, a vacância, o valor do ativo, enfim, são outros tipos de análises que também são análises qualitativas. E essas análises vão embasar a minha decisão final de investir ou não no fundo. Então vamos lá. Primeiro ponto negativo, que talvez seja o maior do fundo, que aí eu preciso conversar com vocês. A terceira emissão desse fundo, infelizmente, aí foi realizada abaixo do VP, tá? E não foi pouco abaixo não, foi cerca de 30% de desconto em relação ao valor patrimonial, né? Uma tremenda bola fora da gestão. Gente, geralmente, quando o fundo faz uma emissão desse porte, costuma ser aí para pagar alguma dívida, algum CRI que faz parte do fundo, né? Essa alavancagem e tal, mas não é nem o caso do fundo. Lembrando que esse fundo aqui não tem alavancagem. E percebam que o valor da captação foi só de 20 milhões, nem é um valor tão alto assim, né? Então isso aqui realmente foi muito chato da gestão. Não sei se vocês acompanham aí o professor Baroni, né? Grande especialista aí dos fundos imobiliários, mas ele costuma usar uma frase que eu gosto bastante, né? Que assim, o fundo que faz essa emissão abaixo do VP, ele carrega uma marca que é difícil de apagar, né? O mercado acaba sempre lembrando, vamos dizer assim, dessa emissão abaixo do VP. Acaba se tornando uma espécie de uma mancha no fundo, né? E aí, por consequência, o mercado acaba precificando ele abaixo do que ele realmente vale. Tá? É uma bola fora, é um puta de um vacilo da gestão. Ainda que ela adquire com essa captação um imóvel incrível que gere aí, sei lá, 5, 10 centavos a mais por cota, mas a estrutura por trás dessa emissão realmente deixa a desejar. Então é algo que eu precisava comentar com vocês. Agora vamos analisar um pouquinho aqui das informações, né? Perceba que o volume médio diário é próximo de 200 mil, como eu falei para vocês. É uma liquidez baixa, mas, como eu já disse também, é um fundo novo, natural que assim seja. E aí eu destaquei o seguinte, galera. Olha só, eu vou ler junto com vocês aqui um comentário da gestão, tá? Lembrando que a cota fechou novembro a R$ 62,50, tá bom? Então olha só, este preço resulta em um valor de mercado de aproximadamente 100 milhões de reais e, na essência, o investidor que adquire uma cota do Sequoia 3 na B3 estaria comprando uma fração de cada um dos 5 ativos que compõem o portfólio, em média, por R$ 2.405 o metro quadrado. Em nenhum dos 5 casos é possível construir imóveis semelhantes nestes preços, ou seja, o fundo está sendo negociado a valores abaixo do custo de reposição, sem sequer levar em consideração os contratos de aluguel. Vale ressaltar que não tivemos nenhum problema para repassar o índice inflacionário aos valores dos aluguéis que venceram nos últimos meses em nenhum dos 5 imóveis. Tá? Isso aqui realmente é um posicionamento bem firme da gestão, né? Ela deixa bem clara essa situação e não está mentindo. A gente está adquirindo aí 5 excelentes ativos por um valor bem interessante. Muitos imóveis aí, pessoal, até particular, não consegue ter esse custo por metro quadrado, tá? A gente está falando de imóveis comerciais. Então, realmente é uma oportunidade muito grande desse ponto de vista. E aí eu destaquei mais esse finalzinho, olha só. Dada a qualidade e estabilidade da renda gerada e distribuída pelo fundo, consideramos que não há embasamento em fundamentos que justifiquem tamanho desconto. Então perceba que a gestão aqui já está dando uma indiretona aqui, indireta não, né? Uma indireta aqui para os cotistas e para o mercado, né? E aí ela finaliza assim, ó, destacamos que o trabalho da relação com os investidores está continuamente focado em ampliar a exposição do fundo e apresentar a qualidade do portfólio. Como trouxemos em nossos relatórios anteriores, nossas receitas são estáveis e nossos locatários conservam a mesma qualidade e solidez de sempre. As relações com os nossos locatários são longevas e estão conosco há mais de 8 anos em média, sem qualquer evento de inadimplência. Tá? Então percebam que a gestão, diante dessa baixa aí da cotação do fundo, né, que caiu bastante, como vocês viram aqui, teve uma queda acentuada desde o IPO para agora, e a gente percebe que ela está bem incomodada com essa leitura do mercado, né? E aí, galera, assim, tem os dois lados da moeda, né? Tudo que ela disse aqui é verdade, tá? O desconto por metro quadrado aqui está realmente surreal. Porém, a gestão também não ajuda, emitindo aí abaixo do VP, né? Então, realmente como eu disse, dá para olhar o copo meio cheio, o copo meio vazio, tá? Isso aqui eu achei muito importante trazer para vocês. Bom, caminhando aqui para entender um pouco mais do portfólio do fundo, ele tem uma taxa de gestão e administração de 1,24 sobre o PL, percebam que é uma taxa bem alta, né? E também tem 20% de taxa de performance do QCD IPCA mais 5,5.
tá bom? E aqui a estratégia de investimento, galera, olha só. Os imóveis que esse fundo busca adquirir são imóveis logísticos ou industriais, imóveis de varejo fora de shopping centers e lajes ou edifícios comerciais. Então perceba que é uma estratégia bem interessante, né? Bem bacana. Eu gostei bastante dessa estratégia aqui do fundo, tá bom? Aqui o DRE, como sempre falo, uma das informações mais importantes dos fundos que vocês precisam analisar. Percebam que a receita tem uma grande linearidade, né? Tá falando aqui em milhões de reais, né? Então aqui foi de 1 milhão, 1.200, 1.300, 1.200, 1.300. Perceba que mantém uma média bem interessante. E a taxa de gestão também fiz questão de destacar, né? É uma taxa bem contínua aqui, bem constante, até porque tem a ver com o PL, não com a cotação do fundo, tá bom? E aqui eu destaquei também o resultado distribuído, 66 centavos nos últimos 5 meses, sendo que novembro distribuiu 67, tá, galera? Interessante demais essa situação. E perceba, né, essa parte aqui também é bem interessante, olha só. Aqui a gente tem as informações de junho a novembro. Então no mês de junho o resultado foi de 1 milhão e 100, mas ele distribuiu 1 milhão e 70, ou seja, ele fez uma pequena reservinha aqui, né. Já no mês de julho caiu bastante o resultado para 859 mil reais. Porém, ele distribuiu a mesma quantidade, ou seja, ele utilizou parte da reserva, apesar de não estar isso explícito aqui no DRE. E nos outros meses a mesma situação, né? 1.140 distribuiu 1.070, 1.131 distribuiu 1.070, 1.142 distribuiu 1.070. Então, em todos os meses, ele distribuiu um rendimento um pouquinho abaixo do resultado, tá? Por quê? Porque ele está fazendo aqui uma reserva justamente para suprir meses com essa característica, né? Quando o resultado for um pouco menor. Isso faz com que o fundo consiga manter uma linearidade dos rendimentos. Isso aqui é muito interessante, tá? Perceba até que ele tem aqui, né, o dividendo distribuído, o resultado, ó. O mês de junho foi 124% do resultado. Já os outros meses teve um descontinho. Então o fundo conseguiu fazer uma reserva interessante. Bom, partindo para o portfólio, tá caminhando para o final do vídeo. São 5 ativos. A gente tem aí o Jandira, o Loja Habitat, o Madureira, Penha e Magna Sap. Todos são de posse e propriedade do Sequoia 3, com exceção do Penha, que ele só tem 50% de participação. A gente tem aí 2 imóveis em São Paulo, 2 no Rio e 1 no Rio Grande do Sul. E aqui o tipo e o setor, né? O que é interessante. O Jandira é um galpão logístico de alimentos. O Habitat é uma loja de varejo alimentar. O Madureira é o Contact Center, CRM, BPO, assim como o Penha. Por fim, o Magna Sap é um galpão automotivo. Olha só que interessante, né? Bem diversificado esse portfólio. Aqui a gente tem a composição com base na avaliação de cada ativo. Então, olha só. O Atento Madureira é o que representa a maior parte do ativo do fundo, do PL do fundo, 43,6%. Seguido aí do Jandira, do Magna Sap, do Penha e do Habitat, tá bom? E aqui, galera, olha só que gráfico lindo, né? Isso aqui é muito legal para fundo de tijolo. Percebam, esse gráfico aqui expõe a fatia de cada um desses imóveis na receita do fundo. Percebam que é uma distribuição bem legal, né? Bem igualitária. O que isso significa na prática? Significa que se porventura algum desses imóveis aqui performar mal em um mês, por qualquer razão que seja, por ele não ter uma parcela significativa, por ele não ser concentrado em um único imóvel, isso aqui traz segurança, porque garante que os outros imóveis provavelmente vão performar bem. Então isso aqui é muito legal, acho muito positivo. Gostei bastante dessa identidade do fundo, tá? Aqui a gente tem o reajuste dos contratos, né? Dezembro de 22 teve um reajuste já interessante para a gente ver no próximo relatório, que ainda não foi divulgado. A gente vai ter aí o restante aqui em 2023, né? Em março, em maio e em setembro, tá? A gente tem que ficar de olho aqui nesse reajuste para entender quais vão ser as alterações, beleza? Aqui a gente tem algumas outras informações por estado, que eu já adiantei para vocês. Aqui os locatários, que eu também já comentei lá pelo imóvel. E o tipo de contrato, perceba, o fundo ele tem 62% de contrato típico e 38% de contrato atípico, tá? Já expliquei qual que é a diferença dos dois. Aqui também uma informação que a gente precisa se atentar, tá? Em 2025 vai ter 28% do fundo com contrato vencido. Então a gente precisa ver como que vai ser a movimentação do fundo aqui nessa situação, tá bom? E claro, em 2028 vence aí a maior parte dos contratos, tá? Então a gente está falando aí de 62% vencendo em 2028. Então a gente tem ainda uma margem, né? Tem aí mais ao menos 2 anos aí com uma certa segurança para a gente ver como que a gestão vai caminhar com esse fundo aqui. Para finalizar o vídeo, eu trouxe aqui algumas informações dos ativos, tá? Então perceba, a gente tem aí o primeiro ativo, o Jandira, né? É um imóvel climatizado, bem interessante, também natural pela característica do locatário, né? É de alimentos, como a gente já viu. Isso acaba valorizando o imóvel também, né? Bem legal isso aqui. Ele está localizado no Polo Industrial 2, em Jandira, no município da Grande São Paulo. O imóvel possui ampla área de câmaras frias com capacidade de resfriamento e congelamento, ideal para o setor alimentar, que é o caso já. Perceba que ele tem aí 100% de ocupação, muito interessante. A gente tem também a loja Habitat, tá? Tá localizado no Brooklyn, aqui na zona sul de São Paulo. Para quem não conhece, tá? É um bairro bem nobre aqui de São Paulo, então é um imóvel bem valorizado, numa área bem interessante. E tá aí
com 100% de ocupação também. Imóvel muito bonito, né? Verificando aqui. A gente tem aqui o Madureira, que é um imóvel construído sob medida para a operação da Atento, assim como o próximo imóvel que a gente vai ver. E a Atento, galera, para quem não conhece, é uma das maiores empresas de CRM e BPO do mundo, tá? Líder no setor da América Latina, bem interessante. E ocupação também de 100%. O Penha também, feito aí para a Atento, né, sob medida para as operações da Atento, como já falei, está com 100% de ocupação, 0% de vacância, bem interessante. E por último, e não menos importante, o Magna Sap, né, que é o imóvel que está alocado para uma multinacional canadense. Muito interessante essa situação, né? Lá em Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul. É uma multinacional aí automotiva, tá? Bem interessante. Percebam aqui o galpão deles, tá? 100% de ocupação também. Então, bem interessante, né, galera? Muito bacana o portfólio do fundo. A única bola fora, no meu ver, foi a emissão, mas a gente precisa verificar aí se o que a gestão pretende fazer com esses 20 milhões e se essa emissão abaixo do VP pode acontecer novamente. Como eu já falei, fica marcado na história do fundo, é algo bem ruim desse ponto de vista. Porém, para quem está entrando agora no fundo, no preço que está, o DYF dele é muito interessante, sobretudo quando a gente analisa a qualidade do imóvel, dos imóveis, né? Bom, gente, é isso. Se você gostou, curte o vídeo aí, dá aquela moral pra gente e se inscreve aí no canal, beleza? Valeu!